Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, porque apesar da pandemia estar crescendo em nosso país, o Senhor tem nos conservado com saúde e tem nos trazido até aqui. Por algum motivo, talvez de grupo de risco, alguns não estão podendo vir, mas através das mídias sociais, o Senhor está chegando até elas com uma mensagem inspiradora da Tua Palavra. Portanto, Senhor, abençoa o mensageiro desta noite, e que o mesmo seja usado pelo Senhor mais uma vez, em nome de Jesus Cristo, amém. Boa noite a todos que aqui estão. Percebe que o público aumentou, né, de domingo passado para hoje. Deus seja louvado. Para os que estão em casa, que bom que você está aproveitando essa oportunidade para assistir essa programação. E que aonde você estiver, você possa sentir o nosso abraço, o abraço da Igreja Central do Jundiaí, aqui da cidade de Anápolis, Goiás. Para nós, estamos sentindo como se você estivesse aqui. Eu faço um pedido a você, compartilhe os nossos vídeos, deixa seus comentários, seu like, e se você também não estiver gostando, deixa seu dislike, não tem problema. Alguma coisa você não achar interessante aqui, faça seu comentário, olha, eu preciso de melhorar nisso. Nós só vamos crescer no conhecimento e nas técnicas aqui de apresentar os vídeos para você, se a gente ouvir do outro lado a sua opinião. Então comente aí. Também passa a seguir o canal da igreja, que você vai ser ricamente abençoado com programações aqui. E eu quero mandar um abraço especial para algumas pessoas. Para o irmão Nado, é o primeiro ancião, lá da igreja central do distrito Jardim Panorama, em Caruaru, Pernambuco. Ali fui membro 11 anos, morei 19 anos no Nordeste, desses 19 anos, 11 anos foi ali na igreja do Jardim Panorama. Foi muito prazeroso, eu deixei muitos amigos, e um destes é o irmão Nado, é o primeiro ancião daquela igreja. Também um outro amigo, o pastor Jurandir Reis, é um pastor aposentado, ou seja, jubilado, porque pastor não aposenta. Ele foi presidente do nosso campo lá durante 9 anos, da Associação Pernambucana Central, como cheio de experiências de crescimento de igreja. Participamos juntos ali de vários treinamentos, muitas coisas eu aprendi ali, naquele campo, com as palestras e sermões do pastor Jurandir Reis. Também o irmão Edson, é o ancião dessa igreja, está na casa dele assistindo, mais a esposa, a irmã Marlene. Eu gosto de dizer que são meus padrinhos. Me deu a oportunidade de participar de um programa muito especial aqui na cidade de Anápolis, assim que a gente chegou para cá. E ele está assistindo lá também. E a irmã Isa, a mãe do irmão Isaac, né? Irmã Conceição, Postos de Caldas, Minas Gerais. Também tem um pessoal, parente em Governador Valadares, não é? Seus irmãos. Todo mundo está assistindo lá. Um abraço a vocês também aí de Minas Gerais, tá bom? Irmãos, antes da gente começar, deixa eu só falar para vocês seguir as redes sociais do irmão Enilton, está aí, ó. Você pode colocar lá no Instagram, Enilton_Ribeiro, você vai ter ali a rede social do irmão Enilton, também tem a página do Facebook, Enilton Ribeiro. E ali a gente posta dicas de finanças, dicas de pregações, assim, orientações de como montar sermões, enfim. E lá também a gente vai estar falando do lançamento do livro. Ele não foi lançado ainda, devido a essa pandemia, deu um problema na editora, a gente está só aguardando essas questões para a gente fazer a publicação do livro. Todos os dias eu recebo uma mensagem no WhatsApp, irmão, e o livro? E o livro, irmão? Peço paciência só um pouquinho, quem está mais agoniado para o lançamento desse livro sou eu. Mas a gente vai ter que aguardar um pouquinho mais por causa dessa questão aí. Então, vocês que estão nos assistindo aí pelo YouTube ou a página do Facebook, também acompanha aí Enilton Ribeiro,
lá no Facebook e Enilton_Ribeiro aí no Instagram. Irmãos, veja, o tema que nós vamos abordar essa noite está aí, olha, Apocalipse 13, a primeira besta, revelando o fim do tempo do fim. E é um assunto que não são todos os pregadores que querem falar sobre o assunto. Além de ser um pouco complexo, mas são temerosos, talvez por entristecer alguma pessoa sincera, que talvez crê diferente. E talvez de criar uma certa inimizade. Não querem falar. Mas eu quero deixar para vocês aqui de maneira clara que nós não estamos tratando de algo pessoal, e sim algo teológico, histórico, e é tão claro na teologia e na história que nós não podemos deixar de falar. Então você que está nos assistindo aí, talvez você vai ter uma certa dificuldade de compreender algumas coisas. De repente você está vendo o assunto pela primeira vez. Mas vale a pena continuar estudando o assunto, adquirir literaturas, procurar uma pessoa de confiança que tenha conhecimento do assunto para desenvolver ainda mais para você. Então veja, domingo passado analisamos o capítulo 12 de Apocalipse. E eu vou mostrar aqui de maneira resumida como terminou o capítulo 12 do Apocalipse. Nós estamos fazendo uma análise expositiva. É um pouquinho diferente de você pegar um livro e estudar através desse livro, pois o autor talvez tenha uma visão diferente da sequência cronológica que foi escrito os fatos. E olha para você ver, quando você lê o Apocalipse 12, você vai ver uma diferença na sequência. Embora esboçamos todo o assunto, mas na sequência cronológica, como é que aconteceu? Veja, irmãos, a origem do pecado e o início do conflito foi o estudo que fizemos, ataque de Satanás a Cristo e o triunfo na cruz. Então foi a sequência do nosso estudo. Para você que está assistindo, quem sabe, a primeira noite, ou seja, o nosso primeiro tema, vá aí, procura no canal que você vai encontrar o estudo de domingo passado, que foi o Apocalipse capítulo 12, que a gente está fazendo um resumo aqui. Então aqui, ó, irmãos, perseguição à igreja nos séculos subsequentes, por instigação de Satanás. E por fim, a guerra final contra os remanescentes de Deus. Então foi essa sequência que nós estudamos, a cronológica, igual os fatos aconteceram. Agora veja, irmãos, o diabo perdeu todas as vezes que tentou Jesus. E a gente viu isso claramente no estudo anterior, que está esboçado aí no capítulo 12. Olha, no céu, tentou tomar o trono de Deus, perdeu para Cristo. Quando criança, tentou matar Jesus por intermédio do rei Herodes, não conseguiu, que Deus apresentou uma estratégia levando eles para o Egito. Com João Batista, Satanás agora quis conturbar a parte messiânica de Cristo através de João Batista. João Batista falou, olha, eu não sou o Cristo. Derrubou por terra. Satanás queria o quê? Tirar a visão das pessoas de Jesus, colocando em João Batista. João Batista falou, importa que ele cresça e que eu diminua. Olha, na cruz, Satanás agora pensando que iria eliminar Jesus na cruz, só que Jesus ressuscitou. Ele não queria que Jesus ressuscitasse, mas Cristo ressuscitou. E ali na tumba, coloca os soldados para ver se forjava alguma coisa, e ele ainda tentou e conseguiu parte, porque até hoje os judeus não acreditam que Jesus ressuscitou. Até hoje os judeus não acreditam que Jesus seja o Messias. Para os judeus, Jesus foi um bom homem, mas não o Messias, porque acreditou na mensagem dos soldados, porque receberam dinheiro e falaram, olha, roubaram eles, ou os seus discípulos roubaram o seu corpo. Então, aqui, irmãos, todas as vezes que Satanás foi a Cristo, perdeu. Agora, irmãos, percebe que
Jesus volta para o céu, e agora com a volta de Jesus para o céu, Satanás agora tenta o que, irmãos? Atacar quem? Já que eu não consigo corpo a corpo, eu vou no remanescente. E olha para vocês ver como terminou o último versículo de Apocalipse 12. E alguns talvez não percebem a ligação do capítulo 12 com 13. Só há uma frase que liga perfeitamente Apocalipse 12 com o 13. E ela termina assim, irmãos. Agora o dragão irado vai perseguir, a mulher não consegue, e por fim ele tenta agora o remanescente. E agora, irmãos, quando ele monta a sua estratégia em cima do remanescente, aqui olha, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Quem se pôs em pé sobre a areia do mar? Quem? O dragão. Irou-se o dragão contra a mulher. Como ele não conseguiu, depois foi contra o remanescente. Como ele não conseguiu também, agora ele se deteve entre a areia do mar. Vê que interessante, irmãos. Observa aqui, entre a areia do mar. Vá observando aqui, olha essa expressão. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Vocês percebem que a areia do mar é a faixa que divide água e terra? Vocês percebem? Olha aqui, irmãos. Água significa o quê? Povos. Nós vamos ver daqui a pouco. Areia ou terra significa o quê? Lugar despovoado, deserto. Aqui, Satanás agora fica aqui, irmãos, como se tivesse com um pé na água e com um pé na terra, fazendo uma paródia com o que Jesus apresentou no capítulo 10 de Apocalipse. Observe, irmãos, aqui está Satanás no meio, entre a água e a terra. E agora, irmãos, o que ele levanta? Ele levanta dois poderes. Aqui ele muda de estratégia. Percebe o tanto que ele é astuto? Se eu não conseguir através do dragão, lá no capítulo 12, através do sistema romano imperial, através de Herodes, enfim, não consegui, agora vou mudar de estratégia. Eu vou mudar de estratégia. Entre água, povos, multidões, nações e línguas, e terra, lugar despovoado, vou utilizar dois poderes. Um sai da água do povo, e outro sai da terra, lugar desabitado. Vê a estratégia dele? Agora, a paródia está aqui, irmãos. O inimigo está entre água e terra. Ele querendo imitar Jesus, irmãos. E olha, e vi outro anjo forte, símbolo de Cristo, que descia do céu, e tinha na sua mão o que, irmãos? Um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o quê? E o esquerdo sobre a terra. Então, o inimigo agora quis prefigurar a autoridade de Cristo. Se Cristo já fez essa cena no passado, capítulo 10, ele fala, agora vou utilizar essa mesma estratégia, e também vou utilizar um livro. E agora, irmãos, todo o nosso estudo se desenvolve nesse domingo, agora nessa mensagem. Próximo domingo também já vai esboçar a segunda besta. E no último domingo, me parece que é dia 4, o misterioso número 666. Tudo agora, irmãos, baseado no capítulo 13. Por quê? Porque é uma estratégia muito inteligente que o inimigo vem utilizando para atacar o remanescente. Agora, irmãos, ele se deteve entre a água e terra, e João continua agora, irmãos. E vi subir do mar uma besta. Toda vez que eu mencionar a palavra besta, quer dizer poder, reino, reinos ou poder. Vi subir uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Viu aí, irmãos, o que João viu? Saiu um animal do mar, da água, povos, multidões, nações e línguas.
Porque o Apocalipse foi escrito em símbolos. Os livros proféticos, Daniel e Apocalipse, 90% não entende como se lê. Eu tenho que fazer uma viagem na Bíblia, que a própria Bíblia a interpreta, ou seja, o intérprete da Bíblia é a própria Bíblia. Então eu tenho que fazer uma viagem na Bíblia para entender alguns símbolos. Veja, irmãos, mar, besta, 7 cabeças, 10 chifres e o nome de blasfêmia foi o que a gente viu. Está aqui, irmãos, Apocalipse 17, verso 15, diz o quê? Mar, que é água, povos, nações, multidões e línguas, que é um código dos símbolos do Apocalipse. Besta quer dizer o quê? Reinos ou poderes, reis, impérios, sistema, não é uma pessoa. É muito comum a gente ver no meio evangélico e também no meio adventista, alguns acreditarem que besta refere-se a uma pessoa específica, mas não é verdade. A besta é um animal, é símbolo de poder, reino, império, é um sistema e não uma pessoa. Se você começar a ensinar por aí que a besta do Apocalipse 13 é uma pessoa, quando essa pessoa morrer, a besta morreu? Quando ele morrer, ou se essa pessoa se tornar converter e vir para os caminhos do Senhor, quer dizer que a besta converteu, as profecias não têm mais cumprimento? Claro que não, é um sistema. E aqui, irmãos, reino, reinos, ok? 7 cabeças são 7 reinos, ou seja, ali é um poder que sai emanado do povo, né? E tem o que, irmãos? Olha, símbolo de 7 reinos. Por quê? Reinos significam os impérios perseguidores do povo de Deus na antiguidade e até na atualidade. Egito, Assíria, alguém se lembra mais? Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma imperial e Roma papal, que é o assunto que nós estamos estudando. 7 reinos do passado. E essa besta que emerge do mar tem 7 cabeças, trazendo as suas ideologias dos reinos passados. E ainda, irmãos, 10 reis. Aqui quer dizer que esse poder emana de uma região geográfica, 10 reinos da Europa, a antiga nação, a antiga Europa. E blasfêmia, perdoar pecado. Lembra que quando Jesus perdoava pecados, os líderes judaicos, os judeus falavam, esse homem comete blasfêmia porque perdoa pecado. Então, essa besta, esse sistema, esse reino, esse império, é prefigurado também por uma ação de perdoar pecados. E agora, irmãos, veja, o capítulo 13 de Apocalipse é dividido em 3 partes, pelo menos na análise que a gente está fazendo aqui. A primeira vai do verso 1 ao verso 10, que fala da primeira besta, que sai do mar. Já na segunda, vai do verso 11 ao verso 17, que apresenta a segunda besta que sai da terra. É interessante você ler na sua Bíblia, do verso 11 até o 17 durante a semana, para ficar melhor a compreensão quando a gente vê aqui no estudo. E por fim a terceira, no verso 18, quando apresenta o número 666, que é o número místico, que poucas pessoas também gostam de falar, e quando vão falar, começa a misturar com chip de computador, e com código de barra de supermercado, e cada um faz uma ideia acerca desse número, e a gente vai estudar ele dia 4, no último domingo da sequência. A pergunta é agora, irmãos, a quem representa essa besta? Vê, irmãos, as características. João viu esse animal na sua visão. A pergunta foi, a quem representa esse poder? A interpretação preterista identifica a besta do mar como sendo o quê? O Império Romano. O que é preterista? São aquelas linhagens interpretativas que acreditam que as profecias
se cumpriram em torno do profeta. É um preterista. Para estes, as profecias não têm que ver com o futuro. Está tudo no presente, só no momento do profeta. Então os preteristas acreditam o seguinte: essa besta é o poder romano imperial na época de João. E o mundo evangélico e católico acredita nisso. Veja, irmãos, por que eles acreditam nisso? Por quê? As semelhanças do dragão, do capítulo 12, com a besta do capítulo 13, dá essa margem para eles acreditarem. Olha as semelhanças, interessante, olha, 10 chifres, 7 cabeças, há coroas, período de 1260 anos, 42 meses. Então, irmãos, dentro dessas semelhanças, quem acredita na linha interpretativa preteristas, diz o seguinte: é o Império Romano na época de João. Agora, há uma outra linha interpretativa, veja. Para os futuristas, quem são os futuristas? Aqueles que acreditam que tudo está no futuro muito distante, dias antes da volta de Jesus, de João até o momento da grande tribulação. Na grande tribulação, vai aparecer um ser estranho, denominado anticristo, este é a besta. Então essa é a visão interpretativa dos futuristas, está tudo no futuro. Por que eles creem dessa forma? Porque também há diferenças entre o dragão do capítulo 12 e a besta do capítulo 13. Como há semelhanças, alguns creem que é o Império Romano na época de João. Como há diferenças, uns acreditam que está lá no futuro, muito distante, que não é para nós. Isso será depois do arrebatamento secreto. Alguns creem por aí. E agora veja, e tem adventista que crê nessa linhagem aí também. Veja, irmãos, as diferenças. Interessante, olha, o dragão tem poder, a besta recebe poder. As diferenças. O dragão cai do céu, a besta sai de onde? Do mar. Agora aqui não há semelhanças, recebe a adoração dos homens, o dragão não recebeu. Perdoa pecados, o dragão não perdoava pecados. Então, por essas semelhanças, ou seja, por essas diferenças, alguns pensam, não, é o anticristo lá no futuro, cabe nem a nós estudarmos esses assuntos. Agora a pergunta é essa aqui: para os adventistas historicistas, a quem simboliza a besta? O que é historicista? É aqueles que acreditam no cumprimento das profecias no tempo passado, no tempo presente e no tempo futuro. E João era um historicista. Lembra lá a hora que fala, João, escreve as coisas que são, que era e que há de ser. Então João era um profeta historicista. E nós, como instituição, acreditamos na linha interpretativa historicista. Mas só que aqui e acolá há irmãos futuristas e muito pouco adventistas, preteristas. Agora o mundo evangélico quase na sua totalidade. Mas a pergunta ainda soa, veja, e para os adventistas historicistas, que somos nós, a quem simboliza a besta? E é o nosso estudo, veja. Assim como o diabo perseguiu a mulher na figura do dragão, no capítulo 12, agora no capítulo 13, ele persegue o povo santo de Deus através do quê? Através da besta, através de um outro sistema. E é perigoso esse sistema, porque ele é religioso. Recebe a adoração dos homens. Então ele mudou a estratégia, percebe? Não, eu vou levantar um poder do meio do povo, da água, nações, multidões e línguas, do meio do povo, e é um movimento religioso para atacar o povo. Primeiro, com ideias, camuflando as verdades bíblicas, e se não conseguir através da influência, então vamos à força. E a gente vai ver que na história perseguiu e matou pessoas
no passado, e ele está utilizando a estratégia para fazer isso, quem sabe no presente e no futuro muito próximo. Então, veja, irmãos, a estratégia do inimigo. Olha o que ela diz, a senhora White, irmãos. Vê que maravilha. Os livros de Daniel e Apocalipse são unos. Um é a profecia, o outro é a revelação. Um é o livro selado e o outro é a revelação. Então, se eu chegasse para você e falasse assim, olha, nós estamos estudando partes de profecias de Daniel, seria correto. Porque o livro da profecia é Daniel. A chave que abre o livro de Daniel é o livro do Apocalipse. Para aqueles que não estavam aqui, quem sabe para você também que não assistiu ainda o primeiro vídeo, eu falei que a palavra Apocalipse no grego quer dizer revelação. O primeiro versículo já fala revelação de Jesus Cristo. Então nós estamos fazendo o quê? Revelando o livro de Daniel, abrindo o livro de Daniel. E qual é o código? Qual é a chave? O Apocalipse. Então, para mim descobrir o que é essa primeira besta do capítulo 13, o que ela significa, qual é esse movimento religioso para os nossos dias, eu tenho que ir aonde mesmo? No livro de Daniel. Veja, irmãos, olha aqui, em sua descrição da besta do mar, Apocalipse 13, o verso 12, João utilizou palavras usadas por Daniel para descrever os 4 animais do seu livro, capítulo 7. Então é interessante notar que João viveu em épocas diferentes de Daniel. Daniel foi aí em torno do ano 600 antes de Cristo. 700 anos depois, ou pelo menos 600 e pouco, quase 700 anos, João tem a visão do Apocalipse. E agora João tem uma visão utilizando as mesmas palavras que Daniel utilizou para descrever 4 impérios do capítulo 7. Veja, irmãos. E a besta que vi era semelhante ao quê? Ele viu um leopardo, sim ou não? Não. Ele não viu um leopardo. Ele viu um animal que era semelhante ao leopardo. E os seus pés como de quê, irmãos? E a sua cabeça, ou seja, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Para quem tem intimidade com a Daniel 7, percebe que estes animais referem-se aos impérios, Babilônia, Medo-Persa, a Grécia e a Roma imperial. E agora observe, irmãos, os detalhes aqui, olha. Está lá, ó. Quando você vai ler Daniel 7, verso 6, você vê o leopardo, que é o quê? A Grécia. Você vê também o urso, que é o Medo-Pérsia. E você vê o leão, que é o quê? Babilônia. Então, irmãos, quando João está escrevendo acerca da primeira besta, ele vê o seguinte: essa besta tem características dos reinos que Daniel viu. Nós estamos tentando descobrir quem é essa besta. Eu não posso sair por aí como uma besta, falando que é qualquer pessoa ou qualquer movimento. Eu tenho que deixar a Bíblia falar. Então nós estamos fazendo um estudo expositivo que a Bíblia expõe quem é essa besta. Não sou eu, amigo que está nos assistindo. Por favor, não saia por aí dizendo, o irmão Anilton falou que a besta é isso. A Bíblia e a história está falando. Nós estamos simplesmente expondo os fatos teológicos e históricos. Veja, irmãos. Analisando agora o que? Daniel 7, a gente percebeu o que? Os 4 animais, para quem está lendo aí Daniel 7, verso 3, sai de onde? Do mar agitado. O que é mar? Povos, multidões,
nações e línguas. Então Daniel também teve uma visão de 4 poderes saindo do meio do povo. E agora, irmãos? Daniel agora vê o quê? Primeiro animal, o leão. Segundo animal, o urso. Tá? E agora vem o quarto animal, aí, o terceiro animal, o leopardo. Depois vem o animal que não tem nome, espantoso, diferente, forte, dentes de ferro, 10 chifres. E agora, irmãos? Esse animal também tem 10 chifres, e lá no finalzinho aparece o chifre pequeno. Então, irmãos, na sequência de Daniel 7, Daniel viu leão Babilônia, o urso Medo-Pérsia, o leopardo a Grécia, o animal estranho, diferente, forte, espantoso, que tinha 10 chifres, Roma imperial. Depois vem os 10 chifres do animal, refere-se aos 10 dedos da estátua do capítulo 2, que é a desintegração do Império Romano nas nações da Europa. É interessante que Roma não foi destruída por um governo, igual foi os gregos, igual foi os medos e persas, igual foi a própria Babilônia, mas Roma foi se desintegrando aos pouquinhos até virar 10 nações da Europa. E eu tenho uma série de estudos falando sobre os 7 reis do Apocalipse, e eu começo no capítulo 2 de Daniel e faço uma viagem até chegar no capítulo 17 de Apocalipse. E para me preparar essa série, eu fui na biblioteca de Caruaru, a biblioteca municipal. Falei assim, eu sei que está escrito nas literaturas da igreja, mas deixa eu ir a fundo. Peguei um livro da história mundial. Quando eu abri a sequência dos impérios, está lá, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, na mesma sequência. Então não é um pensamento adventista, é a história revelando as profecias bíblicas. E agora, irmãos, veja, só para me frisar aqui, e após os 10 chifres, haveria o que em Daniel 7? Um chifre pequeno. E esse chifre pequeno faz parte primordial do nosso estudo. Por quê, irmãos? Veja, fazendo um paralelo entre Apocalipse 13 e Daniel 7, chegamos à seguinte conclusão. É de arrepiar. Eu estou falando com vocês, eu estou aqui emocionado. Porque quando você estuda, gosta dessa área, você vê a harmonia de um versículo, de um capítulo, de um livro, a história, as datas, é de maneira perfeita, é um código, o livro fechado de Daniel, o livro profético, só que Apocalipse é um código que vai desvendando esses símbolos. Por isso que eu falei aqui no estudo passado, que estudar profecia não é uma opção, é uma necessidade. Ah, mas eu não gosto. Ore a Deus e peça para Deus colocar o prazer no seu coração. Eu não compreendo. Faça grupos de estudos. Irmãos, eu confesso a vocês que eu já estou incomodado há alguns anos, desde 2015 para cá, porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é o povo da Bíblia, é o povo profético, é o remanescente, e não tem um grupo de estudos. Não entendo. Os profissionais seculares aí do mundo têm. Quando a minha esposa saiu da faculdade de psicologia, o professor organizou um grupo de estudos, toda quarta-feira, de 7h30 até 10 da noite, estudando psicologia, coisa que não deu tempo de estudar na faculdade. São 5 anos. E não deu tempo. E ela saiu de lá com o coração na mão porque ia perder o grupo. E eu já mostrei a disponibilidade de a gente fazer grupos por igrejas onde eu passei. A gente tem dificuldade. Aí quando vai pregar sobre profecia, o povo vai embora. Vocês viram ontem? Ah, mas eu não entendi nada. Ok, o problema está na Bíblia, em você ou no pregador? Você tem livros de profecias na sua casa? Você sabe quais são? Eu poderia aqui apresentar para vocês 25 livros da Casa Publicadora que fala Pelo Sangue do Cordeiro, de Vanderlei Dormelli,
Maxwell, uma nova era e as profecias de Apocalipse, e outra de Daniel, e etc e tal. Apocalipse verso por verso, de Lourenço, da editora Ados. Tem também de Farabi, da editora Casa Publicadora. E aí vai um arsenal de materiais. E depois a gente tem dificuldade de compreender o assunto. Agora veja, irmãos, vamos fazer um paralelo de Apocalipse 13 e Apocalipse 13 e Daniel 7, para a gente ver as semelhanças do chifre pequeno com a besta que sai do mar. É fenomenal. Olhe para cá. Aqui é Apocalipse 13. E de cá vai sair Daniel 7. Vê se não é de arrepiar um negócio desse. Número de homem. Olhos como de homem. Boca que fala arrogância. Boca que fala indolência. Ferida mortal. Tirar o domínio e destruir. Peleja contra os santos. Faria guerra contra os santos. Blasfêmia contra Deus. Palavra contra o Altíssimo. Peleja contra os santos. Magoaria os santos. Difamar o tabernáculo. Mudaria a lei. Autoridade para agir 42 meses. Perseguiria o povo de Deus 1260 anos, que equivale ao mesmo período. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Você tem dúvida que a besta de Apocalipse 13 é o chifre pequeno de Daniel 7? Eu não tenho. As semelhanças são muito claras, embora a gente não está analisando Daniel 7. Estamos pegando algumas pistas de Daniel 7 para compreender a besta de Apocalipse 13 nos nossos dias. Mas eu já tenho uma pista bacana. Sabe qual é? A besta do Apocalipse 13 é o chifre pequeno de Daniel 7. Então já aprendi um bocado de coisa, quer ver? Sai a partir do quarto animal. O chifre pequeno surgiu de Roma, que se desintegrou nas 10 nações da Europa, e lá na Europa surgiu o chifre pequeno. Eu já aprendi isso. Quer ver mais? A besta perseguiu o povo no passado, porque o chifre pequeno perseguiu o povo no passado, simplesmente porque estudava a Bíblia. Quer ver mais? O chifre pequeno persegue o povo de Deus até os últimos dias da história desse mundo. Então a besta vai perseguir o povo de Deus até os últimos dias da história desse mundo. Só por aí eu já aprendi um bocado de coisa. Vamos ver mais. Os 10 chifres. Lembra que tanto o animal quanto a besta há 10 chifres. Já mencionei claramente aí, olha, os 10 chifres da besta representam o quê? Os 10 reinos, ou seja, quando a Europa, quando a Roma imperial se desintegrou, surgiu as 10 nações. Agora, irmãos, das 10 nações da Europa, haviam 3 que não concordavam com o chifre pequeno. E essas 3 nações foram destruídas. E um pouquinho desse povo veio através de navios do outro lado do Atlântico e levantou uma nova república, que nós vamos estudar sobre isso no próximo domingo. Lembra que a mulher fugiu para o deserto? Quem estudou? Quem acompanhou aí nas redes sociais? Que não concordou com o chifre pequeno. Foi embora para a América. Então, irmãos, os 10 reis, os 10 chifres, significa 10 reinos da Europa. A besta também tem o sistema. O anjo explica a Daniel que os 10 chifres, já mencionei, eu vou passar para a gente ir ganhando tempo. Uma outra característica mais determinante. Irmãos, vê que interessante, olha as atrocidades do chifre pequeno. Nós estamos vendo, irmãos, o que o chifre pequeno fez no passado, e a gente está identificando ele com a besta de Apocalipse 13, e a gente vai ver o que ela vai fazer agora nos nossos dias e no futuro. Veja, irmãos, olha o que é que o chifre pequeno fez, irmãos. Daniel 7, 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo,
consumirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues na sua mão por um tempo, tempos, no plural, e metade de um tempo, refere-se a 3 tempos e meio. Vê o que o chifre pequeno fez na história. Veja, irmãos. Fala contra Deus, proferirá palavras contra o Altíssimo, ou seja, o chifre pequeno fala contra Deus. Quer ver mais? Persegue o povo santo, muda a lei de Deus, período de 3 tempos e meio, que equivale a 42 meses. Agora eu vou mostrar para vocês a lei que o chifre pequeno mudou. Vou mostrar para vocês a fonte e como ela é descrita, porque nós conhecemos os 10 mandamentos da lei de Deus, Êxodo 20, do verso 3 até o 17. Todo adventista tem que saber de cor. Os 10 mandamentos da lei de Deus, Êxodo 20, capítulo 20, do verso 3 ao 17. Agora, irmãos, não dá tempo da gente fazer uma comparação, mas observe a lei que o chifre pequeno mudou, irmãos. Ele promulgou uma nova lei: amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento do chifre pequeno. Não falar seu santo nome em vão. Vê se está na mesma sequência. Vê se está com as mesmas descrições. Quer ver mais? Guarda domingos e festas. Quer ver mais? Honra pai e mãe. Não matar. Não pecar contra a castidade. Não furtar. Não levantar falso testemunho. Não desejar a mulher do próximo. Não cobiçarás as coisas alheias. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Faltou um mandamento que proíbe adorar imagem de escultura. E tem 10. Tirou um mandamento e trocou o sábado pelo domingo. Êxodo 20, do verso 8 a 11, é o sábado, não domingo. Então ele trocou o sábado pelo domingo, arrancou o segundo mandamento e mesmo assim permanece os 10. Eu pergunto para vocês, por quê? Sabe por quê? Porque ele dividiu o 10º em 2. Qual é a diferença? Não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Qual é a diferença desse mandamento aqui com o outro? Nenhuma. Viu a estratégia feia do chifre pequeno de Daniel 7? Divide o 10º mandamento em 2, troca o sábado pelo domingo e arranca o segundo mandamento que proíbe imagem de escultura. Essa é a lei que o chifre pequeno adulterou, ou seja, ele adulterou a lei de Deus, lançando essa no catecismo romano. Perseguidora do povo de Deus. Então, irmãos, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencessem. Apocalipse, capítulo 13, o verso 7. E também no livro de Daniel 7, 25. Perseguiu o povo de Deus. E observe, irmãos, o que o chifre pequeno iria passar. No momento da história, perdeu o seu poder, mas hoje impõe respeito e admiração mundial. Apocalipse 13, verso 3, olha. Então, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Cada uma cabeça daquela significa um dos impérios. Então, a besta de 7 cabeças, e uma dessas foi ferida. Na história, sabemos que o sistema perdeu o poder. E agora, fica aqui, irmãos, olha. Um poder que duraria 42 meses, que em linguagem profética equivale a 1.260 anos. Bate ao pé da letra. E deu-lhe poder para agir por 42 meses, Apocalipse 13, o verso 5, equivale aos 3 tempos e meios de Daniel 7, 25. Eu não tenho dúvidas que o chifre, que a besta de Apocalipse 13 é o chifre pequeno de Daniel. A pergunta agora é a seguinte: qual poder hoje
é representado pela primeira besta de Apocalipse 13. Qual é esse poder? Aqui, irmãos, os adventistas do sétimo dia têm identificado historicamente ao papado. Sistema papal. Lembra que eu falei para você? Não é uma pessoa, é um sistema. Ou seja, então quer dizer que quando Bento XVI renunciou, a besta renunciou? Claro que não, levantou outro. Aqui, simplesmente é o pontífice romano, é a autoridade romana representando o sistema. Mas a besta é o conjunto, é um complexo de catolicismo e protestantismo apostatado, o mundo evangélico. Talvez soou muito forte para você que está nos assistindo. Talvez é a primeira vez que você está vendo essa mensagem. Mas se você for uma pessoa sincera, antes de você ficar revoltado, escrever um monte de coisa aí, é você abrir o coração a Jesus e procurar conhecer mais sobre o assunto, adquirir literaturas, procurar uma pessoa para te dar um melhor esclarecimento. Fazer igual o apóstolo Paulo, eu perseguia até conhecer Jesus. A partir daquele momento, ele tomou uma decisão. Então, observe, irmãos, todas as características teológicas, históricas, bate com o sistema papal. Irmãos, a figura papal levantou-se na Europa, levantou-se em Roma. Justiniano, imperador romano, no ano 538 da era cristã, baixou um decreto dando poder absoluto ao bispo da igreja de Roma como líder supremo da religião do império. Aí apareceu a figura. Alguns não aceitaram. E por não aceitarem, foram perseguidos. Mortos durante 1260 anos de atrocidades. Sabe qual era o nome? Santa Inquisição. Em nome de Deus eu lhe mato. Olha, você tem a oportunidade de se arrepender. Vou te amarrar numa estaca, um monte de gravetos, e está aqui o tição. Se arrepende. Arrependimento é algo voluntário e não forçado. E deram a vida, deram suas vidas pelas verdades da palavra de Deus. Não aceitou aquela lei adulterada. Não aceitou cultos aos mortos. Não aceitou as indulgências. Seu filho morreu? Sei lá, está lá aquela idosa lá do fim do mundo. Aí sem Bíblia, porque esconderam a Bíblia. Ninguém queria Bíblia porque tinha medo de ser mortos. Aí esconderam a Bíblia. Aí vai o líder. Se você pagar, eu vou orar, a alma dele sair do purgatório e vai para o céu. Você sem conhecimento? Claro que você pagava. Claro que você pagava. E vinha da antiga Grécia, lá de Platão, que o homem não morre. E hoje está assim, de evangélicos com Bíblia na mão, acreditando na imortalidade da alma. Eu assisti um culto fúnebre aí, o pastor estava pregando, não vamos se desesperar, porque a irmã fulana já está do lado de Jesus. Ué, colega, por que tu tem medo de morrer? Se a morte é o veículo que lhe conduz ao céu. Eu não consegui compreender. Para que a ressurreição, colega? Você ensina a ressurreição para quê? Se já está lá. Não tem fundamento. Mas era o que os gregos ensinavam. Entrou
por intermédio do paganismo, infiltrou no cristianismo. Os pagãos adoravam o sol. Todas as manhãs abriam suas janelas e oravam para o sol. Aí o imperador Constantino, imperador romano, de grande influência, um líder político, para unir pagãos e cristãos, porque os cristãos estavam atacando o império. Por isso que a igreja romana, a igreja do império de Roma, virou a religião do império. É por isso que às vezes você chega na casa de uma pessoa, e antes de você ser adventista, você era o que não era católico. Ah, não sou nada, eu sou católico. Então tem um grupo que não pertence a religião nenhuma, que naturalmente já pertence a um sistema. E aí o que acontece? Constantino falou assim, peraí, eu preciso juntar meu grupo pagão, querendo o sol, e os cristãos. E vocês sabem, políticos gostam de popularidade. Quando Constantino, fingindo de cristão, a igreja cristã, maravilha, Constantino se converteu. Aí alguns falaram, cuidado. Cuidado do quê? Ele não é bom não, é? Ele vir para a igreja? Aí Constantino falou assim, ei, influente, devolveu terras para a igreja, parou as perseguições, foi parando as atrocidades, aquela coisa toda, isso no ano 321. Isso antes do sistema papal, era a igreja cristã. Estava pura ainda. Aí Constantino falou, olha, eu acredito no Deus Sol. Vocês acreditam no Deus Criador, não é? Isso é verdade. O que vocês acham de a gente fazer algumas adaptações? Que eu tenho um grupo muito grande que está vindo aí também. Não, a gente não vai adorar o sol, a igreja cristã falou. Não estou pedindo para vocês adorar o sol. Nós vamos adorar o Deus de vocês, só que no dia do nosso. O que ficou fora? O sábado. Aí a maioria da igreja cristã falou, ah, maravilha. Aí uma minoria falou, como é que é? Quer dizer que nós vamos deixar de adorar no sábado. Aí o outro, meu amigo, o Constantino já está deixando tanta coisa. Vocês vão se apegar num dia. Ele converteu, o homem adorava o sol, vai adorar o nosso Deus, agora nós não vamos aceitar o homem como membro por causa de um dia. Ah, vocês é fundamentalista, radicais. Não, vocês é que tem que sair aí, ó, sai fora daqui. Nós temos um imperador do nosso lado agora. Ninguém vai deter a igreja cristã, porque o imperador está do nosso lado. Mas o dia de guarda ficou fora. 7 de março de 321 foi o primeiro decreto dominical na história. Estou falando de Bíblia não, estou falando de história. Vai encaixando o surgimento do sistema papal. 200 e poucos anos depois, 538, outro imperador, Justiniano, deu poder absoluto. Olha, não tem uma massa aí que é contra? Bispo da igreja de Roma, faça o que você quiser agora. Aí começou a matança e a perseguição. A igreja matou mais pessoas do que as 2 guerras mundiais. Olha aqui, irmãos. De volta à besta do mar. Presta atenção agora nos gráficos, irmãos. O dragão, que é Satanás, poder civil, dá poder ao sistema religioso. Quem deu poder ao bispo? Justiniano. 538, poder civil dá poder ao poder para o sistema religioso. Quem deu poder a esse sistema religioso? Olha aqui, irmãos. E o dragão deu-lhe o seu poder
o seu trono e grande poderio. Ou seja, irmãos, o dragão, símbolo de Satanás, dá poder a esse sistema religioso para mudar a lei de Deus, para arrumar todos esse engojo religioso, para induzir os moradores da terra. Chegando ao final, olha, irmãos, o que este sistema fará no fim dos tempos? O que esse sistema vai fazer agora? Eu já identifiquei. Eu peguei pelo livro de Daniel, que o chifre pequeno, ou seja, que a besta de Apocalipse 13 é o chifre pequeno. O sistema papal. O sistema católico, apostólico, romano. Eu aprendi isso. Está na Bíblia e na história. O que esse poder religioso vai fazer hoje? O que ele vai fazer? Será de influência mundial. Está na Bíblia. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Ou seja, irmãos, esse poder será de grande influência nos nossos dias. Atrai presidentes, príncipes, reis, ministros, governos. Ele é um chefe de Estado. O Vaticano é um país de 55 hectares. É um país. Quando ele chega, é um chefe de Estado. Igual o seu presidente chega num lugar, ele é recebido como um chefe de Estado. Por quê? Porque no passado ele ajudava até escolher reis. Ele era chefe de Estado no passado. E de influência no império. Aonde o império romano estava, era no mundo. Era o mundo conhecido da época. Ele tinha influência. Era a religião do império. Mandava. Hoje está limitado no Vaticano e alguns países cristãos. Mas países muçulmanos já estão abrindo as portas. Observe. Observe, irmãos. Recebe o que, irmãos? O que esse poder faria hoje? Recebe a adoração dos homens. Adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Se teu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro, você não é adorador da besta. Todos aqueles que não têm o nome no livro da vida do Cordeiro é falso profeta e adorador da besta, diz a Bíblia. E agora, irmãos? Adorar a besta é de fato adorar o dragão, pois foi o dragão que deu poder à besta. Percebe, irmãos, que Satanás quis derrubar Jesus do céu? Quis comandar o céu, não conseguiu, foi expulso para a terra. Na terra tentou perseguir a igreja, a mulher, não conseguiu. Tentou no remanescente, não conseguiu. Agora ele muda de estratégia. Pera, agora calma. Era muito sério os meus ataques. Agora deixa eu ir com roupagem cristã. Roupagem religiosa. Com Bíblia na mão, com o Dia Mundial dos Jovens, com ecumenismo, com ideia, eu estou orando pela pandemia no mundo. Aí o povo, que maravilha, até o chefe da igreja do mundo está orando por nós. Eu estou preocupado com a Amazônia brasileira. Muda o pé, a imprensa em cima. E agora tem um líder humilde, franciscano, que agora abraça pobre, beija crianças, atraindo multidões. Sabe por quê? Porque o catolicismo estava esfalecendo, perdendo membros para o mundo evangélico.
Assista o filme Os Dois Papas, que está lá na Netflix. Claro, pintou um pouquinho de ideias para atrair, mas assista. Para você ver o motivo que Bento XVI saiu. Só que, irmãos, é um sistema religioso que tem ela como base e as filhas que crêem nas mesmas crenças. Veja, irmãos, o que esse poder faria hoje? E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Adoram a besta, dizendo, quem pode pelejar contra ela? Percebe aqui que eu falei? Ideias, até líderes muçulmanos. Quem pode? Irmãos, 2015 foi marcado na história americana. Vocês vão ver no próximo domingo o porquê. Eu já não vou nem falar, eu ia falar, mas eu vou deixar para você que está nos assistindo no YouTube, e se você também puder vir, porque foi marcado, agosto de 2015, foi marcado na história americana, quando Papa Francisco entrou no Congresso americano. Veja, irmãos, esse trecho afirma que o mundo reconhecerá a liderança espiritual do papado, e lhe prestará o quê? O quê? Homenagem. Por fim, irmãos, olha, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos, ou seja, assim como foi no passado, o dragão deu poder à besta, o sistema religioso católico, a fazer, olha aqui, irmãos, o poder papal perseguirá os que se opuserem à sua autoridade. Agora, como? Ele vai influenciando as autoridades políticas, porque por si só ele não tem poder. O Vaticano, 55 hectares. Mas aí vai, como foi com Constantino, como foi com Justiniano, agora será com os Estados Unidos, será com China, será com não sei mais quem. Venha no próximo domingo. Veja, irmãos. Olha aqui, olha, Ellen White, O Grande Conflito, página 253, o condensado, primeira edição, no 2007, Casa Publicadora Brasileira. Eu faço um apelo para você que está nos assistindo, talvez não conheça a escritora Ellen White. Para nós, adventistas do sétimo dia, ela recebeu inspiração ou iluminação divina. Cremos que ela seja uma profetisa para os últimos dias. E eu convido você a adquirir esse livro, O Grande Conflito. Coloca aí, ó, CPP, na busca do site, no Google, que você vai encontrar esse livro. Olha o que ela diz aqui, irmãos. A astúcia da igreja de Roma, sistema papal, é extraordinário. A igreja, ela sabe ler o futuro. Que as igrejas protestantes, os evangélicos, estão lhe prestando homenagem ao aceitarem o falso sábado. Qual que é esse falso sábado, irmãos? O domingo. Sábado quer dizer descanso, falso descanso. E se preparam para impô-lo pelos mesmos meios que ela própria empregou no passado. Então, todos aqueles que defendem a guarda do domingo é advogado do sistema papal. Porque não foi Jesus que mudou a lei. Eu apresentei aqui que foi o sistema papal do catolicismo romano que mudou os 10 mandamentos pela lei do catecismo romano, página 22. Não foi Jesus. Não foi Jesus. Foi o catolicismo romano na figura do sistema papal. E o nosso último slide, irmão. Olha que interessante. Poucos sabem os protestantes, os evangélicos, do que estão fazendo quando se propõem aceitar o auxílio de Roma na obra de exaltação do domingo. Enquanto se aplicam à realização de seu propósito,
Roma está visando restabelecer seu próprio quê? O quê? Poder para recuperar a supremacia perdida. Compreendeu agora? Sabe o que ele está dizendo? Os evangélicos estão iludidos quando estão aceitando as ideologias do sistema romano, defendendo a guarda do domingo. Mas o catolicismo só quer a supremacia perdida, ou seja, ser o líder mundial dos cristãos. Percebe? Talvez foi um pouco forte para você. Para você que está nos assistindo pela primeira vez, talvez deu vontade de desligar o computador, o celular. Mas é uma mensagem para os últimos dias da história desse mundo. Não é a pandemia, é a teologia. O inimigo quer enganar você através de sistemas religiosos, dizendo que Jesus mudou a lei, mas não é verdade. Cristo morreu na cruz do Calvário para não mudar a lei, porque Ele te ama. Você é especial para Cristo. E nos últimos dias, irmãos, o irmão Lucas deixou bem claro aqui, que o mundo está voltando para o cristianismo apostatado. Você já tem um presidente que fala de Bíblia. Todo mundo fica admirado quando pega uma fotozinha por aí de alguém, diz que está orando. Mas você nem tinha isso no passado. Eu vi um vídeo aí, achei até curioso, um presidente aí, sei lá de qual país aqui da América, fazendo um apelo forte para a nação orar. O mundo está voltando para a religiosidade cristã, porém fora dos princípios de Deus. Mas talvez você pertença a uma igreja evangélica, ou talvez frequenta a igreja católica, e você descobriu hoje que Deus tem um plano melhor para você, e você tem que tomar uma decisão. Procura uma igreja adventista, peça um irmão para te dar estudos bíblicos, visite a igreja, continue conosco no canal, siga as redes sociais do irmão Enilton, Enilton_Ribeiro Instagram, e a página do Facebook. Lá você vai ter um link do meu WhatsApp, você pode falar comigo também, não tem problema. O importante é estar nos preparando para a eternidade com Jesus. Se as pessoas estudassem a fundo a Bíblia, eles iam descobrir que o problema do planeta não é o aquecimento global. O problema do planeta não está na política, não está aí nessa pandemia, é um problema espiritual. Os homens estão bêbados pelo vinho de Babilônia, não conseguem enxergar a sua realidade, infiltra na bebida, nas drogas, no homossexualismo, e nisso, naquilo, em outro, tentando ser feliz. Esse é um modo. Longe de Jesus você nunca vai ser feliz, nunca. Deus criou você com um buraco no peito do tamanho dele. Só será preenchido por Deus, só por Deus. Ele morreu na cruz do Calvário para isso. E o inimigo vai fazer de tudo para desfigurar esse sacrifício de Jesus na cruz por você. Que Deus abençoe vocês que aqui estão. Deus seja louvado por você ter vindo. E Deus seja louvado por os que não puderam, estão se preservando. Isso está certo também, não tem problema. Mas a mensagem está chegando aí no seu lar. Continue conosco. Próximo domingo vamos estudar a segunda besta, a partir do verso 11 até o 17. Vou compartilhar os links, os irmãos também vão compartilhar os links. De repente chega até você.
Também compartilhe esse vídeo com seus amigos. Marque seus amigos lá no Facebook, na página. Manda o link do Facebook para os seus colegas no WhatsApp. Vamos esparramar essa mensagem. Que Deus abençoe você, a todos nós. Vamos ficar em pé e fazer a oração final. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra chegou até nós. E a mesma fez a diferença. Está abrindo os nossos olhos cada dia mais diante das profecias da Tua palavra, que o inimigo mudou de estratégia para atacar seu povo, mas o Senhor é o nosso comandante e estará conosco para sempre. Abençoa o nosso país, abençoa o nosso planeta, também a nossa igreja mundial, os membros da igreja aqui do Jundiaí, a liderança, o nosso pastor. Nos conduza para a eternidade, em nome de Jesus, te oramos, amém.